Escuta essa história de um atendimento recente que foi muito impactante. A cliente, a paciente, ela me procurou porque ela dizia que por anos ela sentia um tipo de um vazio inexplicável. Na realidade, ela sofria uma espécie de crise existencial, ou seja, ela não entendia o porquê dela existir nesse mundo. Ela relatou que ela já tinha tentado de tudo e já estava desistindo porque ela leu livros, ela assistiu vídeos, ela fez a terapia tradicional, foi desde frequentar igrejas, mais de uma religião, casa espírita, e nada adiantou, nada conseguia suprir aquele vazio dela, aquela crise existencial que estava dentro do peito dela. Na conversa a gente percebeu que ela tinha uma forte crença de que precisava resolver tudo sozinha. Parece que ela sentia que se fosse pedir ajuda era uma espécie de fraqueza. Só que lá no fundo, o que ela estava mesmo era cansada e exausta. Ela estava cansada de tudo, cansada desse mundo, cansada dessa vida. E ela me confessou que ela relutou muito, resistiu muito em me procurar. Mesmo recebendo indicação, ela adiou por muito tempo. Ela até entrou no meu grupo do WhatsApp, assistiu os conteúdos, assistiu os depoimentos, mas mesmo assim ela retardou o máximo que pôde. Até que um dia ela leu no grupo um depoimento de uma menina que se identificava muito com a história dela. Ela disse, me parecia a minha história. E depois desse depoimento, ela resolveu me procurar para a gente fazer um tratamento terapêutico. Isso que eu digo é a importância de vocês, quando vocês conseguem encontrar uma cura, conseguem encontrar respostas, é dar o depoimento. Pois o seu depoimento pode ajudar outra pessoa sem você nem perceber. E isso gera até uma espécie de créditos na espiritualidade, porque você ajudou alguém, embora você não saiba. Mas você ajudou. E no começo da sessão, ela falava muito da questão de não fazer parte do lugar que ela frequentava, tanto na empresa como na família. Ela não se sentia fazer parte daquela família. Era como, ela relatava que era como se ela nascesse na família errada. É como se ela nascesse na família que não era para ela ter nascido. A família que era para ela ter nascido é outra. É isso que ela relatava. Ela se sentia meio que deslocada da família dela. E quando a gente iniciou a constelação, a gente utilizou os bonequinhos na água, onde é feita uma investigação para ver aquela causa ali. Só ficou claro o motivo que eu não coloquei o avô materno no campo. O simples fato de colocar o avô no campo, ela já começou a mudar, ela já começou a se tremer toda, suar frio. A sensação que ela sentiu no corpo dela foi muito impactante, mexeu até comigo. E aí a gente percebeu nesse movimento que a energia que ela estava carregando não era dela, era do avô. Ela estava de alguma forma repetindo o padrão de exclusão do avô. Porque o avô dela, depois a gente investigou, né? O avô dela, ele foi excluído da família. E quando ele ficou mais velhinho, ele começou a incomodar, ele estava ranzinza. Em vez de a família levar o avô para uma terapia, fazer um tratamento com ele, para entender a dor que o avô estava carregando, a família resolveu se livrar do problema. Encostou ele no asilo e deixou ele lá, abandonado. Excluiu ele da família. Só visitava ele em datas festivas ou especiais. E olhe lá. E ainda há poucos minutos. E este avô, ele chegou a um determinado momento que ele partiu, né? Partiu para outro mundo, né? Fez o desencarne dele. Mas a consciência quântica dele, ou até mesmo a alma dele, fica cobrando justiça pela exclusão familiar. Porque para essa alma, ser excluída da família é muito doloroso, porque ele enxergava que tudo o que a família tinha veio dele, do esforço dele, do trabalho dele. Então, ao ele se sentir excluído, a alma dele clamava por justiça. A consciência quântica dele clamava por justiça e volta na família para atormentar, até que se faça justiça, até que alguém veja ele. E essa cliente foi a escolhida, porque de alguma forma ela se conectou com essa consciência quântica e começou, através dela, sentir o que o avô sentia. E isso adoeceu o sistema familiar dela, adoeceu a vida dela, adoeceu todo o mental dela, fazendo ela ter crise existencial, fazendo ela não se sentir pertencente a essa família, ou a esse mundo, a esse planeta. Então, sem perceber, ela carregava essa exclusão familiar dentro do coração dela, dentro da alma dela, sem perceber. Isso, inclusive, desencadeava nela um sentimento de rejeição e exclusão, fazia com que ela até se tornasse vítima de obsessor, no caso até do próprio avô, porque eles podem se tornar um espírito errante, né, que fica vagando, cobrando justiça, e se alimenta do mesmo sentimento que ela gera. Então ele pode se alimentar disso, sem saber, não é maldade do avô, ele apenas está meio que inconsciente cobrando justiça. Ou às vezes é apenas a consciência quântica dele. O vovô até já partiu, já está descansando em algum lugar, mas a consciência quântica dele fica ali atormentando a família, cobrando justiça. Por quê? Por que isso ocorre? Porque não foi um ato de amor, foi um ato de exclusão, e exclusão não é amor. E aí com isso adoeceu o sistema familiar, gerando assim aquela sensação de não merecer viver nesse lugar, nesse planeta, ou nessa família, ou até mesmo de se sentir excluída. A tristeza que ela sentia era tanta que fazia gerar essa energia de tristeza que alimentava essa consciência do vovô.
Então, quando essa injustiça vem à tona, um movimento de cura já cabe, já pode ser feito um movimento de cura. A partir do momento dessa injustiça vir à tona. E aí a gente fez esse movimento de cura para reconectar a cliente, a paciente, a sua própria história, e não a história do avô dela. Ela reconectar ela com a sua própria história, para ela ser quem ela nasceu para ser, e não ficar vivendo a vida excluída do avô. Ao ela começar a viver quem ela nasceu para ser, a crise existencial dela some, desaparece. E isso traz, às vezes, até cura de doenças, como eu já peguei um caso semelhante a esse, que a moça tinha fibromialgia. Então era por um motivo de exclusão também. Era bem semelhante a esse. A doença se manifestava como uma forma de cobrar justiça. Bastou olhar para a vítima, para o excluído, e fazer um movimento de cura, que a doença não tem mais necessidade. Isso porque a doença ela tem que ter um objetivo, ela tem que ter uma utilidade. Quando a gente eliminou a utilidade, ela não se faz mais necessária. Então, junto com esse movimento de cura, a minha constelação também é espiritual. Eu encaminho esse espírito para a luz, para tratamento, para atendimento, para que ele possa descansar no além. E se for uma consciência quântica que está atormentando, ao fazer justiça e ela não ser mais necessária, ela se dissipa no ar, ela deixa de existir. Ela é transmutada em algo bom, em amor, em algo bom, algo do bem. Ela é transmutada, não tem mais necessidade também dela de existir, assim como a doença. Depois de um tempo eu acompanho meus clientes, eu pergunto para eles como é que estão, né? Eu tenho uma agenda que eu marco, que de vez em quando tem que chamar o cliente e perguntar. Eu perguntei como é que ela estava. E ela relatou que pela primeira vez na vida ela se sente pertencer àquela família, que ela nasceu na família certa. Inclusive brigas familiares pararam. Ela considera que existe a vida dela antes da constelação e depois da constelação. Ela disse que agora ela se sente mais confiante, ela começou a construir relações mais saudáveis, inclusive ela arrumou um namorado depois de muito tempo solteira. E não só arrumou um namorado, mas um rapaz bom, uma pessoa que completa ela, que entende ela. Engraçado que nem era o tema da constelação, ela nem quis constelar relacionamentos. Ela falou que seria mais pra frente. Mas esse ato de exclusão que foi feito justiça também curou o sistema energético amoroso dela, aproximando ela de uma pessoa certa, da pessoa ideal para ela. Claro, isso acontece porque a vibração dela mudou. Antes ela se sentia excluída, sem vontade de viver, com crise existencial, só atraía pessoas que também estavam nesse mesmo padrão. Isso acontece porque ao ela curar o sistema energético dela, a vibração dela, ela passou a atrair para a vida dela um relacionamento da mesma vibração que ela está sentindo agora. Como antes ela era uma pessoa triste, carente, então ela atraía homens do mesmo padrão, que estavam ali apenas para suprir uma carência. E agora que ela está mais confiante de si mesma, se sentindo viva, ela atraiu um homem também que está confiante de si mesmo, que quer viver a vida, que quer viver com intensidade, construir família. Então isso muda tudo também. Embora não foi um tema romântico, não foi um tema amoroso da constelação, e influenciou também nisso para ela. Então depois de muito tempo solteira, agora ela passou até a estar num relacionamento sério após a constelação. Aí eu te pergunto, quantas vezes na sua vida você sentiu que está vivendo dor que não é sua? Vivendo algo que não faz parte da sua vida, que você não se acha justo, não é justo você passar por aquilo. Quantas vezes na sua vida você está carregando um padrão, uma dor que não é seu? E até mesmo sem perceber, porque ela não sabia, ela não percebia isso. Ela não entendia que a dor dela não era dela, era do vovô. Então se você sente que tem algo te travando, tem algo que parece que está te emperrando, está te puxando para trás, não deixa você seguir em frente, algo que é coisas estragando, objetos estragando, carro batendo carro, estragando carro, prejuízo financeiro, dificuldade de arrumar emprego, dificuldade de prosperar no negócio, a empresa não está faturando, que tem todo o potencial para faturar, mas não fatura, está sempre no vermelho, saúde, fibromialgia, dores no corpo, qualquer tipo de situação que te tira a tranquilidade, que não te deixa feliz, pode ser tratado com a constelação familiar. Então eu te convido a participar do meu grupo aqui de Aranaguá. Neste grupo, além de colocar conteúdos do meu trabalho e material, onde eu explico algumas situações, eu também abro para encontros, a gente faz constelação com pessoas também, não só individual aqui no meu espaço, onde a gente utiliza as ferramentas individuais, mas também a gente pode fazer com pessoas, num salão grande, onde várias pessoas vão participar e elas vão representar alguém da sua família, ou amizade, ou relacionamentos. Então eu te convido a participar do grupo. Para isso, basta clicar aqui em Fale Comigo no WhatsApp, eu te envio o convite para entrar no grupo. As vagas são limitadas, porque é pouca gente, não tem espaço para todo mundo. Então, seja rápido antes que o grupo fique lotado e não tenha mais vaga. Aguardo você.